Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão desta quarta-feira, dia 26. Sexta-feira agora nós teremos o jantar de lançamento da Expo Londrina 2016, o maior evento da cidade. A Sociedade Rural do Paraná é presidida por Moacir Sgarione, que conclui o 4º ano de administração lá, não pode mais se reeleger, mas é um exemplo de como você gere uma entidade, né, com competência. Está largando o cargo em julho, quando tem eleição lá na Rural, com caixa positivo e com um resultado excepcional nas 4 feiras que ele esteve à frente da Sociedade Rural do Paraná. E lá se discute sucessão, né? Já tem alguns nomes lá, vai ser uma disputa interessante na Sociedade Rural do Paraná esse ano. Muito bem, você pode almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com a família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. Aqui comigo estão os advogados Loriberto Gonçalves e Leonardo Gonçalves, do escritório Gonçalves e Vieira Advocacia, que hoje vieram bater um papo com a gente sobre 2 assuntos. Primeiro, eu vou abordar com o Leonardo. Como vai, Leonardo? Tudo bem? Boa noite, Militão. Tudo bem? Você? Doutor Leonardo, novas regras do ICMS pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Aliás, isso bateu lá no Supremo, não é isso? Conta pra gente, o que eles queriam mudar? Então, antes dessa emenda constitucional, que entrou em vigor agora, dia 1º de janeiro, né, de 2016, o ICMS dos comércio eletrônico era recolhido no estado de origem. Por exemplo, se tivesse uma venda que era do estado de São Paulo para o estado de Goiás, o ICMS dessa mercadoria ficaria integralmente com o estado de São Paulo, ou seja, o estado de origem. Depois dessa mudança, que foi por conta de uma reclamação dos estados do norte, que apesar deles comprarem muito pela internet, eles não tinham esse recolhimento de ICMS para o estado, porque os grandes centros de distribuição de mercadoria do comércio eletrônico são situados nos estados do Sudeste e do Sul. Então, foi essa reclamação, daí quiseram implementar essa emenda constitucional, que faria uma repartição dos recursos do ICMS para esses estados. Por exemplo, você está falando de Goiás e São Paulo. Quem ia ficar com quanto? Por exemplo, essa nova aplicação, o estado de origem ficaria com a alíquota interestadual, que ela já é fixa de 7%. E o estado que receberia a mercadoria, no caso do exemplo Goiás, receberia a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. O estado de Goiás tem uma alíquota interna de 17%. Então, tiraria os 7% que ficaria com o estado de origem e ficaria o estado de Goiás com 10%, que é o 17 menos 7. Então, essa regra mudou totalmente a dinâmica do negócio, né? Porque quando você faz uma mudança dessa, quem vende tem que fazer uma declaração dessa venda e desses valores e utilizar o sistema próprio daquele estado, o que dificulta muito para os empresários que têm comércio eletrônico de poder fazer essa declaração, porque cada estado tem o seu sistema e tem que tirar um ICMS, uma inscrição estadual em todos os estados que ele vender, e isso dificulta muito a dinâmica dentro da empresa. Ou seja, uma burocracia danada, né? Certo, é isso. Então teve muita crítica em relação a isso. Tem muita crítica porque dificulta, né? Em vez de melhorar para os empresários, tem piorado a situação. Ele já teve uma queda nas vendas e também teve uma reclamação de que, dependendo do estado que você vende, ele ainda aumenta a carga tributária em pelo menos 11%. Por exemplo, se nesse exemplo fosse o inverso, se fosse vendido do estado de Goiás para São Paulo, no estado de São Paulo é 18% a alíquota, entendeu? Então ele iria aumentar, porque se fosse a regra anterior, pagaria só 17% e não 18%. Mais imposto ninguém aguenta, né? E aí, o que aconteceu? Isso bateu no Supremo? Isso. No STF, na semana passada, teve uma decisão em sede de liminar da ação direta de inconstitucionalidade 5464,
e que suspendeu o convênio do CONFAS, que é o convênio formado entre os estados para regularizar a situação do ICMS, que incluía as empresas que são inscritas no Simples Nacional para esse tipo de tributação. Então, ainda tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte para a gente saber o que vai dar o resultado dessa nova legislação aí para as micros e pequenas empresas. Mas com a suspensão, quem for fazer essa operação agora... Continua na regra anterior, né? Ah, tá. A gente entende que continua na regra anterior, que é no estado de origem. Aí ele só precisa declarar, porque o Simples é uma alíquota só para todos esses impostos, né? Então, e tranquiliza mais um pouco o nosso empreendedor aí que tem sofrido, né, com o governo aí. É bastante confuso, né, Leonardo? Quem tiver com dúvida tem que buscar orientação profissional, né? Tem que buscar porque... Se não dança, né? Se não dança. Tem que buscar porque se não dança e tem execução, penhora bem, tem toda uma questão de não conseguir se inscrever de novo no Simples se tiver inadimplente. Então isso pode prejudicar bastante a atividade empresarial. Muito bem, agora vamos conversar com o Loriberto Gonçalves. Agora vamos falar de uma outra decisão do Supremo também, mas relativa a prisões com condenação em segunda instância. Mexeram na lei também, Loriberto? Boa noite, como vai? Boa noite, Militão. Boa noite aos espectadores que acompanham sempre o seu programa. Mexeram de uma forma bem contundente. O STF se manifestou no sentido, agora recentemente, de que condenações em segunda instância já podem gerar a prisão do condenado, né? Então, isso teve muita gente que aplaudiu e que está concordando e que me parece não é quase certo que o STF atendeu a uma questão política, meramente política, né? E aí essa parte da população, grande parte, concorda e que é isso mesmo. Antes como que era? Só para... Antes a pessoa só seria condenada em prisão depois do trânsito em julgado. Então, trânsito em julgado da decisão, que é garantido inclusive pela própria Constituição Federal. E que o STF é o guardião da Constituição. Então você veja que... Estão passando por cima. Aí o que acontece? A pessoa, qualquer condenado, só seria efetivamente preso após o trânsito em julgado. Como tem 3 instâncias, ele poderia recorrer em todas e só a partir de julgado o último recurso é que efetivamente seria condenado e preso, né? Hoje não, hoje a partir da segunda instância já pode prender. Aí eu particularmente não sou favorável, a minha opinião é que esta decisão é equivocada e é um erro gravíssimo cometido pelo STF que, querendo atender a questão política, passou por cima da questão técnica. Ora, se a própria Constituição garante isso, e o STF é o guardião da Constituição, não poderia o próprio STF nunca elaborar ou expressar uma decisão desse naipe e contrariando a própria Constituição. É claro que nós temos alguns exemplos aí, por exemplo, do caso do Banestado. Opa, conta pra gente. Onde mais de 100 pessoas foram condenadas, mas que apenas 3 cumpriram em regime fechado, ou seja, 97 se livraram pela demora do julgamento e ocorreu a prescrição, onde eles ficaram isentos. Então a prescrição hoje, na prática, ela não vai existir mais. Agora, qual que é o problema? Você imagine, essas pessoas que aplaudem, imagine que qualquer um é sujeito a ser processado. Imagine que uma pessoa inocente... É isso que eu ia te perguntar. Mesmo para quem está sendo processado pela primeira vez? Isso. Imagine uma pessoa inocente que ele é condenado em primeira, em segunda instância e tal. E aí ele é preso. Mas imagine que demore 7 anos, que é um tempo razoável, para julgar na última instância. Aí eles concluem na última instância que essa pessoa realmente, de fato, é inocente, mas já cumpriu 7 anos em regime fechado. Então, se de 100 pessoas acontecer 3, 5, 10, sei lá, já é uma falha gravíssima, já não se justifica, né? Então, seria nesse nível aí, eu acho que realmente foi equivocada a decisão do STF e acredito até que isso, em curto espaço aí, deva mudar pelas implicações todas que
que vai gerar, né? Já deve ter acontecido várias reações no mundo jurídico contra isso, né? Exatamente, vai acontecer. O foco agora era essas questões da corrupção, da Lava Jato, e foi bem direcionado. Só que uma decisão dessa, ela não afeta só aquele objetivo, ela afeta de forma geral, né? Não é brincadeira. Agora, se demora para julgar o processo, aí que o Poder Judiciário tem que tentar criar mecanismos para tornar mais rápido, não pôr a lei. Esse é o cerne da questão. O Judiciário tem que se estruturar de tal forma... Você não vê o Zé Disseu? Ele não foi preso? Foi. Então, se o Judiciário quiser, ele faz esse dinamismo aí para, respeitando todo esse princípio, ainda assim fazer valer a justiça real, né? Porque o que se busca é a verdade real. Nós buscamos, os advogados buscam ao máximo a verdade real. Quando o Judiciário ou a lei já se supre com a verdade processual, que ela não é o mesmo da verdade real. Então... porque alguém vai falar, mas tem preso perigoso, tem que ficar preso mesmo. O preso perigoso, o juiz já determina que ele responda preso, não é isso? Tem várias outras medidas. Tem a questão de crimes que eles já são enquadrados como hediondos, tem a prisão em flagrante ou quando há provas incontestáveis. Então tem outras medidas, não precisa fazer essa daí. Outra coisa, já tem outras coisas também que envolvem. Hoje, você sabe, todo mundo sabe que as prisões são... poucas vagas tem para os presos, então Exatamente. Já não supre. Você imagina o que vai acontecer com esse aumento de pessoas presas? Não tem estrutura para isso. É verdade. Né? Então, vai criar mais problema do que solucionar qualquer questão, né? Exatamente. E está valendo já, então? Está valendo. Isso já está valendo. Até quando, eu não sei, porque o STF também ele pode alterar as próprias decisões dele, mas efetivamente eu acho que isso não vai ser de imediato, já que Lava Jato e outras questões ainda demoram um tempo. Né? Estão na moda, né? Loriberto Gonçalves, obrigado, grande abraço para você. Leonardo também. Obrigado. Leonardo, mais algum detalhe daquela lei, não? Não, acho que era isso. A gente está à disposição aí para quem quiser saber mais informações, pode procurar a gente. Tem inclusive o site do escritório, né? Tem o site do escritório. Fala aí para a gente saber. www.gonçalvesevieira, com C e não C cedilha no Gonçalves.com.br. O mundo jurídico é complexo. No assunto do Dr. Leonardo, o Supremo suspendeu. No assunto do Dr. Loriberto, o Supremo criou, né? Criou, não é brincadeira. Obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigado, Militão. Boa noite e obrigado aos telespectadores aí também. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. Quer economizar na volta às aulas? Comece se livrando dos pacotes. Fique livre para ligar, livre para curtir. Plano Livre Sercontel. 20 centavos a ligação para Sercontel e 30 centavos para outras operadoras por chamada, além de muita internet. Tudo por apenas R$15. Como é que é? Fala de novo. Tudo por apenas R$15 por mês. Plano Livre é Sercontel. Soluções completas. E o resto é tudo nhenhenhen. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores:
carinho, atenção e confiança. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. Muito bem, nesse segundo bloco do programa Militão e Militão, eu quero registrar que a Sociedade Rural do Paraná confirmou mais uma edição da Feira de Sabores, lá na Exposição de Londrina. É um evento dentro de outro evento que acontece, é muito tradicional e que vale a pena visitar. Tem artesanato, flores, geleias, embutidos, pimentas, doces, salgados, pães, bolos, bebidas, entre outras coisas. E, como sempre, uma novidade, né? Vai ter, inclusive, peixe frito feito na hora, né? E cucas alemãs também, que vão ser assadas no próprio pavilhão. É outra novidade da Feira de Sabores dentro da Expo Londrina. Porque o Moacir Garione e a sua diretoria, nesses eventos que são rotina, que acontecem por muitos anos na Expo Londrina, eles sempre querem que algo novo também aconteça dentro do evento. E aí, o pessoal lá da Feira de Sabores, que são famílias que produzem esses gêneros alimentícios para vender lá e etc., realmente ele pediu que eles fizessem algo novo e vai acontecer. Você que gosta de peixe frito feito na hora, cucas alemãs assadas lá, você vai poder conferir dentro da Feira de Sabores. E falando em exposição, né, a CNT estará presente lá na Feira de Sabores com o boletim da Expo Londrina 2016. Aproveito para mandar um abraço para o homem que apresenta o boletim, que é o Marcelo Cili. Ele e equipe estarão presentes mais um ano lá na feira. O Marcelo Cili conhece todo mundo lá no Parque de Exposições de Braga, porque há muitos anos ele tem feito o boletim da Expo Londrina. E esse ano não será diferente, vai trazer para você, logo após o programa Militão e Militão, durante a feira, né? Na semana da feira, vai trazer para você as grandes novidades, as grandes atrações da feira na edição 2016. O presidente Moacir Garione, durante a coletiva, disse: nós vamos bater um recorde lá, né? Vamos bater recorde de público, quem sabe recorde de faturamento na Expo Londrina, que é o grande evento da cidade e, com certeza, é o evento também que deixa a cidade mais animada um pouco, diante de um cenário de crise. Vamos esperar para ver. Lembra disso, boletim da Expo Londrina. Muito bem, você pode aproveitar amanhã e dar um pulo no Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Vamos ouvir 2 novidades, então, com o Luiz Rauli, comentarista aqui do programa Militão e Militão. Boa noite, Militão. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham mais uma vez. Uma alegria estar aqui, sempre um prazer. Bom, Militão, conforme você mesmo disse aí, 2 excelentes notícias para o Paraná e principalmente para a nossa região, né? A primeira delas que você citou é o relançamento, né? A reabertura da linha de financiamento do Banco do Empreendedor para taxistas, que a Fomento Paraná, que é a instituição financeira de desenvolvimento do governo do estado, disponibiliza mais uma vez. Então, uma linha tradicional já, que cativa na economia do Paraná e muito bem fomentada e difundida entre os taxistas do Paraná. Nós temos uma frota no Paraná de cerca de 9.000 táxis. Já temos quase 1.500 táxis que são financiados pela Fomento Paraná. Portanto, uma linha já muito amplamente conhecida, né? E recentemente nós estivemos representando o presidente da Fomento Paraná, o Juraci Barbosa, no saguão da Prefeitura de Londrina, bem na frente da sala do empreendedor, junto com o prefeito, anunciando essa reabertura. Lá estavam os sindicatos, os representantes dos taxistas,
os representantes dessa parceria que foi feita na Sala do Empreendedor, que tem a CIL, tem o Sebrae, tem a Codel, a Prefeitura de Londrina, para justamente divulgar essa que é uma ferramenta importantíssima de fomento, Militão, porque se você comparar a condição que a Fomento Paraná coloca para os taxistas, ela é muito mais vantajosa do que um banco comercial, um banco tradicional oferece. São 60 meses para pagamento, com até 75 dias de carência e a taxa de juros, que é o principal atrativo, que é de 0,99% ao mês. Então, se você colocar 0,99%, dá um pouquinho mais do que a inflação somada no ano. Então, realmente uma condição de fomento que a Fomento Paraná disponibiliza. E tanto é verdade que aqui em Londrina, uma frota de 380 e poucos táxis, esse ano já são 5 táxis financiados, o ano passado cerca de 20 táxis, e desde que a linha foi criada, no começo da gestão, lá em 2012 e 2013, ela efetivamente foi vendida, já são quase 60 táxis, portanto quase 20% da frota de Londrina de taxistas é financiada pela Fomento Paraná. Nesse momento a gente anunciou para esse ano 10 milhões, um montante de 10 milhões de reais para essa nova linha. Claro, se o recurso se esgotar rapidamente, se esgotar no primeiro semestre, digamos, a gente vai repensar e vai ofertar uma alternativa para a linha manter aberta e os taxistas poderem renovar sua frota, pensando principalmente no conforto dos nossos paranaenses que utilizam esse meio de transporte e também na segurança do taxista. Além, de claro, do meio ambiente, né? Porque a linha pode ser utilizada para comprar um novo carro, um carro novo, é importante isso ficar bem claro, que a gente não financia carros usados, para uso, para adaptação do uso do gás GNV ou ainda para portador de deficiência especial. E a outra notícia muito importante é o lançamento do Criatec 3. O que é o Criatec 3? É um fundo que tem o capital majoritariamente do BNDES Participações e a Fomento Paraná, pela primeira vez, está participando desse fundo. É um fundo de capital semente. O que é o capital semente? É aquele dinheiro que o fundo aporta, coloca na empresa inovadora, mas em estágio inicial, principalmente as startups. Então, startups de Londrina, de região, que é um polo de tecnologia, e o Paraná como um todo é um celeiro de startups, fiquem atentos a esse fundo que hoje a Fomento Paraná disponibiliza de forma pioneira, primeira vez que o Estado do Paraná tem uma ferramenta para apoiar as startups e as empresas inovadoras. O foco é em TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, nanotecnologia, agronegócio, novos materiais e biotecnologia. Para aqueles que querem saber mais, procura o site da gestora do fundo, que é INSEED, INSEED, investimentos.com.br. Lá você tem o link do Criatec 3, tem todas as informações. Vale a pena, é muito bacana essa ferramenta que a Fomento Paraná disponibiliza. E agora vamos ouvir sobre uma dica boa de combate à dengue com o Luiz Raul e o pessoal da Juventude do PSDB. Exatamente, Militão. Então, na verdade, a gente esteve reunido no último final de semana, o PSDB, e eu sou vice-presidente do PSDB daqui de Londrina. A gente teve uma reunião muito produtiva, dezenas de pessoas, tivemos quase 60 filiados, partidários, né, que militantes do PSDB daqui de Londrina que tiveram na reunião. Era para ser uma reunião só do diretório, acabou se estendendo, até a nossa sede ali ficou pequena pelo número de gente, mas entre vários assuntos que a gente debateu, claro, o tema maior é a eleição de 2016 para prefeito, para vereadores, mas também a gente debateu alguns assuntos importantíssimos para Londrina e que, na verdade, um deles é o tema do momento no Brasil. A gente falou muito a respeito do mosquito, da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. O PSDB está lançando uma campanha, foi determinado que o partido ia ajudar a apoiar esse combate à dengue, à chikungunya e ao Zika vírus, fazendo uma campanha da Páscoa sem o mosquito da Aedes aegypti. Então, o PSDB, através da sua juventude, nós vamos estar produzindo uma armadilha que busca prender o mosquito e a sua larva para não deixar que o mosquito se prolifere. Isso, a juventude nossa, está aqui o Simon e a Thaís, que são membros da juventude daqui do PSDB de Londrina, estão conosco aqui e vão ensinar ao telespectador que está em casa a fazer essa ferramenta. É uma ferramenta muito simples, é muito fácil de fazer, vocês vão ver com uma garrafa PET e alguns outros apetrechos vocês conseguem fazer essa armadilha e é fundamental para o combate ao mosquito que tem causado seríssimas
doenças, inclusive levando à morte. Então, com vocês, Simon e a Thaís. Boa noite, Militão. Boa noite, Luiz Renato. Boa noite, pessoal de casa. Nós, da juventude do PSDB, nós entendemos que o jovem, hoje em dia, ele quer causar um impacto, ele quer promover diferença na sociedade, no meio em que ele está vivendo. E tudo que acontece na minha cidade, no meu bairro, ele acontece comigo. Então é importante que eu participe das decisões que vão estar influenciando na minha vida. E partindo desse princípio, nós da juventude do PSDB, a gente quer promover a diferença, quer causar um impacto através de medidas simples. A gente entende que essas medidas simples, elas promovem a diferença, causam um impacto e geram uma repercussão em outras pessoas. Essa é a ideia, causar um impacto em outras pessoas para a gente estar podendo promover a diferença. E uma das campanhas que a gente vai estar lançando aí este ano é em relação ao combate ao mosquito da dengue, do chikungunya, do zika vírus, que a Thaís vai estar comentando um pouquinho para vocês. Boa noite, Militão. Boa noite, Luiz Renato, Simon. Como o Simon disse anteriormente, a juventude do PSDB está engajada com a campanha contra o mosquito da dengue, que é um problema que vem acontecendo na nossa cidade e no Brasil todo. E é dever de cada um de nós combater esse mosquito. Então eu venho hoje aqui representando a juventude do PSDB para fazer uma armadilha contra o mosquito. Essa armadilha é uma armadilha que qualquer pessoa consegue fazer na sua casa. É necessário apenas uma garrafa PET, fita isolante, alpiste, um pedaço de microtule e uma tesoura. Você corta a garrafa PET ao meio, vira o bico dela de boca para baixo, coloca o microtule no bico preso com o próprio lacre da garrafa. Aí você coloca 3 dedos de água e joga o alpiste. No final, você fecha com a fita isolante e aí está pronta a armadilha contra o mosquito da dengue. Obrigada, Militão. Obrigada, Luiz Renato Rauli. Uma boa noite. É isso aí, Luiz Rauli. Vamos combater a dengue. Eu quero falar do Paraguai. Para encerrar o programa, o Paraguai é uma alternativa que muitos industriais e empresários brasileiros estão adotando, porque é um país que está crescendo mais que a China, do ponto de vista econômico, e que tem leis que favorecem investimento. Inclusive, eu já soube que as construtoras daqui e o setor da construção civil em Londrina é o setor que mais está sofrendo. Demitiu muitas devoluções de apartamento por conta da crise. E quando você devolve um apartamento para a construtora tem que devolver o dinheiro que você pôs lá, né, das parcelas para quem comprou. E, portanto, uma especulação, vamos dizer assim, um estudo das construtoras de Londrina é o Paraguai. Vários estiveram lá, estiveram em Assunção, no interior do Paraguai, visando a construção principalmente na área de casas e prédios populares, né? Porque o Paraguai vive esse momento de que o presidente do Paraguai é um homem que estudou em Harvard, é um neoliberal que não atrapalha a iniciativa privada, não tem o sonho da revolução marxista como tem a Dilma, como tem a Venezuela, etc. E vou dizer mais, tem inclusive 2, 3 empresários de Londrina que já estão com projetos pré-aprovados para construir indústrias também lá no Paraguai. Mas é uma onda de muitos empresários brasileiros. Será que daqui a uns anos nós vamos ter que mudar para o Paraguai? Vai estar melhor que aqui? Quem sabe? Boa noite para todos!